Bom, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 32ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois, que acontece hoje, terça-feira, dia 23 de junho. Nós vamos fazer a verificação, vamos colocar a lista de presença aqui na tela para fazer a chamada, Não, vou deixar o mas eu peço. presidente fazer a abertura. Ah, sim. Pode falar, Reginaldo. Bom dia a todos, né? Novamente, bem-vindo a todos à nossa a 32ª reunião do CBH dos Bois, né? Então, primeiramente, agradecer a presença de todos por disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco, para a gente discutir um pouquinho sobre as questões do comitê, né? E que todos tenham uma boa reunião e a gente dá sequência aí com o pessoal da, da GEVAP, com a sequência aí da lista de presença, que consta a presença de todos. Obrigada, Reginaldo. Poder Público Estadual, Ana Luísa Duarte de Abreu já está aí, né? Que a gente viu que a Ana Luísa está, da SEMAD. Sim, presente. Pedro Paulo Alves Godoy, SEMAD. A Maria Aparecida de Souza Araújo, SEMAD, também Ó, está Pedro Paulo está aí. presente também. Bom Pedro dia, Paulo está pessoal. Desculpa. presente. Bom dia. Bom dia, pessoal. A Maria Aparecida, a gente viu também da SEMAD que está. João Ricardo Reiser, SEMAD. Marcos Aurélio Gomes Antunes, SEMAD, também está, né? Bom dia a todos, presente, estou Bom aqui. dia. Uhum. Carolina Mundim de Souza Marques dos Santos, SEMAD. Stella Miranda Menezes Correia, SEAPA. João Asmar Júnior, SEAPA. Poder Público Municipal, Cirdelei Hipólito da Silva, Prefeitura Municipal de Acreúna. Gustavo Evandro Jerônimo Silva, Prefeitura Municipal de Americano. Venerando Bispo Correia, Prefeitura Municipal de Palminópolis. Lanusse Janaína de Souza Moraes, Prefeitura Municipal de Jandaia. Presente. Daniele Karen Matias Alves, Prefeitura Municipal de Rio Verde. José Alves Neto, Prefeitura Municipal de Rio Verde. Presente. Sérgio Geraldo Pinheiro, Prefeitura Municipal de Trindade. Gleidson Nunes Ferreira, Prefeitura Municipal de Guapó. Luiz Antônio Domingos, Prefeitura Municipal de Campestre. Eudimar Oliveira Caires, Prefeitura Municipal de Anícuns. Sunny Clay Lourenço Lima, Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás. Organizações técnicas de ensino e pesquisa, Ítalo Tobias Lobo, Associação Goiana de Engenheiros Ambientais. Mariusa Aparecida Lima Santos, ABS, Goiás. Édio Damásio da Silva Júnior, Instituto Federal Goiano. Nélio Castro Lima, Senar Goiás. Organizações não governamentais. Aline Araújo Ferreira, Associação de Produtores de Águas das Microbacias de Abastecimento de Rio Verde. Klener Alves Rocha Júnior, Coderv. Abastecimento Público. Paulo Henrique de Almeida, Saniago. Angelina Maria. Presente. Ah, o Paulo já está presente, a gente viu. Obrigada. Angelina Maria, Marcomini, Saniago. Presente. Eu também. Catiúcia Maria de Queiroz Ferreira, Saniago. Sueli Maldonado, Saniago. Yara Vanessa Português Fonseca, Saniago. E Andréia Mendes Fonseca e Silva, Saniago. Andréia, eu tinha visto que ela estava. André Thaís.
Indústria e Mineração Reginaldo Passos, Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Sudoeste Goiano, está presente, o Reginaldo. Roberto Luiz Assone Palazzi, comigo. Rowander Alexandre Moura, BRFSA. E Vinícius Catarim, Geonex Indústria e Comércio. Irrigação e Uso Agropecuário, Tiago Castro de Oliveira, FAEG. Evaldo Peral Rangel, Sindicato Rural de Palmeiras de Goiás. Aurélio Alves Miranda, Irrigo. Bom dia, presente. E Luciano de Oliveira Machado, ProSoja Goiás. Giovana Barbosa Zizas, a PMP Bioenergia. A Giovana também está aí. A Giovana eu vi que estava. Tá sim. Olávio Teles Fonseca, Sindicato Rural de Rio Verde. Geração de Energia Hidroelétrica, Paulo Roberto Gomes Pereira, Verde. Presente. Tá bem também. Opa. José Mário Rossi, Santa Helena Energia S.A. Finalizamos com 11 membros. Então, nós temos 11 membros presentes, né? Seguindo a confirmação de quórum, não temos quórum para a primeira chamada, mas temos para a segunda chamada. Então, nós podemos dar início em segunda chamada. Bom dia, José Mário da PCH IP presente. Bom dia, venerando de Paulo Nobre, presente. Oi. Eita, aqui, ó. Podemos seguir? Sim. Vamos compartilhar a convocatória para vocês. Andréa da Saneago de Palmeiras, presente. Reginaldo, se quiser dar sequência, pode dar sequência. Ah, ok, então. Estou com delay aqui. Estou com um problema no meu. Vou desligar um áudio aqui, peraí. Então, pessoal, dando sequência. Vou sair daqui, peraí. Aí. Bom, pessoal, dando sequência à nossa reunião aí, então seguimos para a nossa aprovação da ata da 31ª reunião ordinária do CBH Rio dos Bois. Então, a ata está em tela, para todos verem, né? Foi enviada previamente para todos fazer análise da ata. Todos, acho que fizeram, deram suas considerações. E agora a gente colocamos, então, a ata em regime de votação, para que todos os membros se manifestem ou permaneçam como estão. Então, fica aberta aí a votação. Aqueles que concordarem com a ata, permaneçam como estão. Aqueles que for contrário, favor de se manifestar. Então, não tendo nenhuma manifestação, considera a ata aprovada por todos na 32ª reunião ordinária do Comitê da Bacia do Rio dos Bois. Essa parte vocês fazem a apresentação ou eu faço aqui, mano? O segundo item de pauta é a Ana que vai fazer a apresentação lá do. Isso.
da semana. Como é que é? Não entendi. Situação agora, né, de Legal. alteração, Ah, sim. se quiser falar, pode falar, ou se você preferir que a gente A gente fale, fala, pode né? falar. Não, vocês podem falar, aí vocês Tá. falam e os que estão substituindo, por favor, se apresentar. É, teve o desligamento do senhor Bruno Marques, que era representante da ProSoja, e a nova indicação da ProSoja é o senhor Leonardo de Oliveira Machado. E teve uma substituição também do Rodrigo Gomes Barros pela Giovana Barbosa Zizas, da PMP Bioenergia. São essas indicações, Tem, Reginaldo. tem algum presente? Acho que a Giovana estava na reunião. Giovana? É, não. Está com algum problema no áudio, deve estar na Ela reunião saiu. ainda. Eu estou com um probleminha no meu áudio aqui, mas vamos continuar aqui. Giovana, por favor, se apresente, por favor. Ela está com Isso, problemas no áudio. isso, Ela eu colocou coloquei. aqui no chat. Ah, E o não, ok, Leonardo acho então. que não está. Uhum. Leonardo não está, ele me avisou que não poderia, que estava em um compromisso. Tá. Então, dando sequência aí à nossa pauta, né? Então, agora passamos para a discussão e deliberação sobre a proposta de alteração do enquadramento dos corpos de água em classes da bacia, aprimoramento do instrumento conforme plano integrado de recursos hídricos da bacia do Rio dos Bois. Então, convidamos agora a Ana Luísa Abreu e a Carolina Mundim, da SEMAD, para que possa fazer a apresentação desse tema. Obrigada, Reginaldo. Bom dia a todos. É, vou me apresentar aqui. Eu sou Ana Luísa. Faço parte da SEMAD, estou à frente da Gerência de Planos, Enquadramento, Cobrança e Apoio aos Colegiados. E aí, como o Reginaldo falou, eu vou estar apresentando aqui para vocês as alterações e falar um pouco do processo que está acontecendo, né, da parte do enquadramento, junto com o Plano Integrado do Paranaíba e com o Plano Integrado de Recursos Hídricos, que aí nós temos o plano e o enquadramento para poder, dentro desse estudo que está sendo realizado. Vou colocar para apresentar aqui. Pessoal, vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Vemos sim. Sim. Ok, obrigada. Então, aqui é a proposta de aprimoramento do enquadramento dos trechos da UGH, porque o PIR Paranaíba, ele traz a unidade de gestão hídrica. Então, a que se trata especificamente do Rio dos Bois é o GH6. Então, aqui eu vou fazer uma breve contextualização de todo esse processo, né, que vem acontecendo. Atualmente, a gente está na etapa de apreciação e aprovação da proposta de aprimoramento do enquadramento vigente, no contexto da implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Paranaíba. E aí, vou apresentar aqui o porquê que veio essa necessidade, que verificou essa necessidade de aprimoramento desse instrumento que a gente tem. O enquadramento ele foi aprovado por meio de resolução dentro do Conselho em 2024, só que aí foi verificado que o enquadramento vigente ele não veio acompanhado de um programa de efetivação do enquadramento, devidamente estruturado, contemplando ações sistemáticas voltadas para a implementação, monitoramento e avaliação do instrumento do enquadramento. Então, a gente tem um enquadramento, mas a gente não tem um programa de efetivação que nos diz como fazer, como chegar, que ações que a gente tem que implementar para se chegar no enquadramento proposto. Outro ponto também de aprimoramento foi justamente a questão de estudos técnicos mais robustos que o PIR Paranaíba veio trazendo.
Então, ele utilizou dados mais recentes, tanto de disponibilidade quanto de qualidade, uso e ocupação do solo, para fazer todos os estudos de diagnóstico, prognóstico das bacias afluentes do Paranaíba, incluindo a do Rio dos Bois, e também nos trouxe o aprimoramento de novos parâmetros, a consideração de novos parâmetros dentro para o enquadramento. Atualmente, nosso enquadramento vigente, ele foi realizado em cima só de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, à época, por falta de parâmetros de qualidade, monitoramento e dados históricos. Então, atualmente, com o PIR Paranaíba, ele veio trazendo uma base mais robusta de questão de qualidade da água. Então, ele veio com o enquadramento, o aprimoramento, trazendo DBO, OD, oxigênio dissolvido, fósforo total, coliformes termotolerantes e a série de nitrogênio, que é nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. Além disso, também, ele veio trazendo avanços metodológicos, quanto à modelagem, questão de qualidade da água, de disponibilidade hídrica. Então, tudo isso traz uma melhoria para o nosso instrumento. E todo esse processo, ele resultou em propostas de enquadramento que, em determinados trechos específicos, eles se diferem das classes que atualmente a gente tem no enquadramento vigente. E é justamente o que eu venho apresentar aqui. Eu vou apresentar um pouco. Então, o que que acontece? Todo esse processo, ele foi feito de forma participativa. Ele não configura uma iniciativa isolada por parte de algum setor específico, mas ele reflete o amadurecimento de discussões técnicas e institucionais conduzidas de forma contínua dentro dos comitês, inclusive esse aqui, Comitê Rio dos Bois. Aí eu vou falar um pouco do cronograma do que foi realizado dentro dos comitês. Uhum. A gente tem, então, pessoal, todas as datas que eu vou falar aqui é especificamente do produto 4, tá? A gente, como é um plano integrado de recursos hídricos, a gente tem outros produtos, por exemplo, o plano de ação, o plano de recursos hídricos está sendo entregue também de forma concomitante com as alternativas de enquadramento. Mas aqui eu vou falar das datas especificamente para esse produto 4. Então, o produto 4, ele trata das alternativas de enquadramento. A gente teve a primeira entrega, que foi o V0, que ocorreu em 16 de 9 de 2025, que passou por contribuições, passou por discussões, e aí a gente teve uma segunda versão, que foi entregue em novembro de 2025, e a gente tem a entrega mais recente, que foi em março de 2026, que foi entregue a terceira versão das alternativas de enquadramento. Durante todo esse processo de construção desse produto, a gente teve diversas reuniões, consultas públicas. Dentre elas, a gente teve as reuniões prévias que ocorreram entre o consórcio, que é quem está elaborando, quem está fazendo o produto, né, as alternativas de enquadramento e o plano, no mês 6, juntamente com a SEMAD e também com a Saneago. A gente teve também as consultas públicas que ocorreram com cada comitê de bacia hidrográfica dentro do estado de Goiás, e aí especificamente a do Bois ocorreu lá em Rio Verde, no mês 7 de 2025. Aqui é a imagem da convocação, de toda a divulgação que estava sendo, evento conjunto sobre as alternativas, e aqui é a nossa foto lá da participação, que onde houve foi apresentado aqueles mapas, colaram os mapas nas paredes, onde foi possível ver a questão dos trechos, cada trecho, qual que é o enquadramento. Foi apresentado as fichas, questão de investimento para se chegar a uma alternativa. Alternativa 1, investimento tal, alternativa 2 para classe tal, investimento tal. Então, houve essa troca e essa discussão dentro do comitê. Além disso, a gente teve também uma reunião do GT Plano Enquadramento, lá juntamente com o do CBH Paranaíba, que ela ocorreu também de forma presencial, no dia 13 e 14, na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Então, aqui é uma foto que apresenta. E a gente teve também, além dessa reunião, a gente teve consulta às câmaras técnicas, essas ocorreram de forma online, entre o dia 10, 11 e 12. Tivemos aí, a partir de todas essas discussões que foram realizadas, de todas essas contribuições, considerações,
o consórcio enviou para os interessados, para os usuários, no caso, para o comitê, para a SEMAD, para todo mundo, a matriz do enquadramento. E aí foi aberto um prazo para contribuição dessa matriz, alguma alteração, proposta de alteração, alguma, para ver se estava de acordo com as, o que tinha sido discutido em todas essas reuniões, nas consultas. E aí ela foi encaminhada no dia 27/1 de 2026, e foi aberto um tempo para poder se realizar essa contribuição. Após a realização dessas contribuições, se findar o prazo, nós da SEMAD, consolidamos essas contribuições da matriz, a gente filtrou, né, pelas unidades de gestão que é referente a Goiás, no Paranaíba, os afluentes goianos no Paranaíba, e aí emitimos um parecer e enviamos para análise técnica dos grupos técnicos do plano. E aí foi feita uma reunião conjunta no dia 3/3, de forma online, com os GTs, e aí eles nos retornaram com um parecer conjunto que veio trazendo pontos de atenção. Mas especificamente para essa bacia o Rio dos Bois, eles não trouxeram nenhum ponto de atenção. Então eu vou apresentar aqui para vocês, ponto a ponto, de onde dos trechos que foram alterados o enquadramento, e para a gente aí abrir aqui para discussão, para esclarecimentos, e aí posteriormente a deliberação. Então, vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Aqui a gente elaborou um mapa para cada trecho que vai ser alterado. Então, minha apresentação aqui, ela trata dos trechos que divergem do enquadramento aprovado atualmente. Então, a gente tem aqui o curso hídrico, que ele tá sendo a proposta de alteração. Aqui trata-se do código, o código utilizado pelo pessoal do consórcio. Aqui é o nosso enquadramento aprovado, então é o enquadramento vigente, a classe do enquadramento vigente. E aqui é a meta intermediária e final que o consórcio nos trouxe. Aqui trata-se da fonte, de onde que veio essa questão da classe que é proposta aqui. Então, aí começando aqui pelo Rio Santa Maria, o nosso enquadramento aprovado, ele traz como classe 1, só que durante as consultas públicas e o grupo técnico, verificou-se, foi solicitada a troca dessa classe para tanto intermediária quanto final para a classe 2. Então, teve uma piora da classe para todo esse trecho. Aqui no Rio Verde ou Verdão, a gente tem um enquadramento aprovado, o nosso enquadramento aprovado ele está em classe 2, e aí ele foi solicitado alteração para a classe 1, tanto meta final quanto meta intermediária. E de onde que veio essa solicitação? Foi em discussões dentro das consultas e do grupo técnico. Aqui a gente tem o Rio Verdinho. O Rio Verdinho, ele está na mesma linha do Verdão. Então, a gente tem um enquadramento aprovado, ele está em classe 2, e aí a gente trouxe aqui a meta intermediária e a meta final para a classe 1, uma melhoria de classe. E isso também foi apresentado durante as reuniões e as consultas. Aqui também a gente tem o Rio Verdinho, essa outra parte dele, que também da mesma forma, o enquadramento aprovado ele está como classe 2, e aí veio uma proposta de melhoria de classe para classe 1, justamente dentro dessas consultas públicas e do grupo técnico. Aqui ele já trata de um afluente interno ao Refúgio da Vida Silvestre Boa Vista. Então, o nosso enquadramento ele traz como classe 2, e aí aqui a proposta é para que ele passe para a classe especial. O porquê disso é porque ela é uma classe mandatória dentro de unidade de conservação e proteção integral. Então, foi colocado que todos aqueles afluentes que nascem em unidade de conservação, que eles passassem a ser classe especial. A gente aqui tem o córrego Borá, que o enquadramento aprovado ele traz como classe 3, que passa por Palmeiras, Cesarina. E aqui foi solicitada alteração de classe para a classe 2, tanto meta intermediária quanto meta final.
E o porquê dessa classe? A classe foi a classe definida pelos usos preponderantes e pelo resultado da simulação. Então, o consórcio, verificando os usos preponderantes nessa área e pelas simulações que eles realizaram, verificou que a classe, a exigência seria para a classe 2 e classe, tanto final, meta intermediária, quanto final. Aqui a gente tem o córrego Capoeira, que é a classe, o enquadramento, o nosso enquadramento aprovado, ele está como classe 3. E aqui a gente já tem uma alteração na classe, para a classe, na meta final, que aí a meta intermediária ela se mantém como classe 3, só que a meta final ela vai para a classe 2. E onde que veio a sua solicitação? Também nas consultas públicas e no grupo técnico, nas reuniões realizadas. Aqui a gente tem os córregos Campestre e Guatambu. Aqui também no mesmo sentido do anterior. O enquadramento aprovado ele está como classe 3 e foi solicitada a alteração de classe aqui para a meta intermediária. Ela se mantém em classe 3 e a meta final ela altera para a classe 2. Também foi uma classe indicada nas consultas públicas e no grupo técnico. Aqui a gente tem um córrego campestre, foi solicitado enquadramento vigente, ele tem classe 2, e foi a proposta de alteração é para tanto meta intermediária quanto meta final ser classe 2. O enquadramento aprovado é classe 3. E onde que vem essa definição? Foi definida em observação no ponto de monitoramento. Então, nesse trecho aqui, a gente tem um ponto de monitoramento, estabeleceu que a gente já tem, apresentou que a gente já tem uma qualidade da água de classe 2 nesse ponto, nesse trecho. Então, foi feita a proposta aqui de melhoria justamente para não haver piora da qualidade da água, assim, nós mantermos a qualidade que ela se encontra atualmente. Aqui nós temos o córrego campestre, que aqui a gente tem também a mesma alteração de outros trechos que foram propostos aqui. O enquadramento aprovado ele está como classe 3, e aqui ele traz uma solicitação, um aprimoramento que é na meta final. A meta intermediária ela se mantém como classe 3 e a meta final ela passa para a classe 2. Essa alteração ela é apresentada e indicada nas reuniões dos grupos técnicos e das consultas. Aqui a gente tem também os afluentes internos do Parque Estadual de Paraúna. Então, o enquadramento aprovado, ele traz como classe 1, e aqui a proposta é que se altere para a classe especial. Por quê? Porque ela é uma classe mandatória em unidade de conservação e proteção integral. Aqui, a gente tem o córrego Guariroba. O enquadramento aprovado, a gente está como classe 3. A proposta aqui é que a meta intermediária se mantenha como classe 3 e a meta final ela passe para 2. Onde que teve essa solicitação? Nas reuniões das consultas públicas, das consultas, e juntamente com o grupo técnico. E a gente tem o córrego São Bento, e aqui a gente tem a mesma proposta do trecho anterior, que o enquadramento aprovado ele está como classe 3, e aqui a gente tem uma proposta de melhoria da meta intermediária e meta final para a classe 2. Então, essa classe também ela foi indicada dentro das reuniões que ocorreram, nas consultas e nas reuniões, juntamente com o grupo técnico. E tem o córrego Barro Preto, ele, ele trata-se de um enquadramento aprovado, ele traz classe 2, e aqui a gente tem a meta intermediária que se mantém em classe 2, porém a meta final ela passa a ser especial, e a fonte é porque é uma classe mandatória dentro de unidade de conservação e proteção integral. Aqui a gente tem os afluentes internos do Refúgio de Vida Silvestre Lambari.
Aqui, o enquadramento aprovado, ele está classe 2 como classe, e classe especial, porque esses dois trechos aqui, esses trechos aqui, eles estão como classe especial. E esses dois aqui de baixo, eles estão como classe 2 no nosso enquadramento vigente. Então, por isso que tem essa. E aí, o consórcio ele traz todos esses trechos como um código só. Então, por isso que vem essas duas classes aqui no enquadramento vigente aprovado. Esses dois aqui estão como classe especial no nosso, e esses dois aqui estão como classe 2. A proposta aqui é que todos sejam alterados tanto na meta intermediária quanto meta final para a classe especial, porque é uma classe mandatória em unidade de proteção integral. Pessoal, esses foram os trechos específicos dessa unidade. E aí, agora, eu quero saber, vou abrir para contribuição, para algum ponto de atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição aqui para poder fazer esclarecimentos. O pessoal do consórcio também está aqui presente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Ana, bom dia. Bom dia. André da Regional de Palmeiras, da Saneago, até escrevi no chat aí. O Córrego Borá, ele é um manancial de abastecimento aqui de Cesarina, né? E eu vi que será mudada o enquadramento dele nas classes. Classe 2 para classe 3, né? É ao E, contrário, e de aí, classe 3 para classe 2. de 3 para 2? Isso, ele está como classe 3 no enquadramento aprovado, e aí Ah, a sim. solicitação é que se mude para 2 justamente pelos usos preponderantes aí no trecho. Ah, não, beleza. Era só minha dúvida mesmo. É que eu entendi errado. Obrigada. Bom, pessoal, está aberto aí para alguma discussão, alguma sugestão. Vamos ficar aberto aí se algum membro querer se manifestar. Ana, uma das observações a serem feitas, a gente falou, já falei isso em outros momentos, as pessoas que estão próximas, que conhecem a região, né, observarem essas classificações, porque dependendo do enquadramento, inviabiliza atividades, né? Sem falar que demandam investimentos altos, que pode comprometer aí todo o trabalho sendo feito, né? Então é só ressaltar essa importância de ficarem atentos nessa questão, né? Sim, da mesma forma aqui que a Andrea trouxe essa preocupação com a questão do córrego Borá, justamente para ter a questão por ter o abastecimento, né? Então, foi observado, o pessoal do consórcio trouxe essa questão da classe 2 justamente por ser um manancial de abastecimento. Então, foi apresentado trecho a trecho aqui as alterações e a gente espera que vocês, né, aqui do comitê, que estão mais próximos ao local, que têm um maior conhecimento da bacia, nos traga, assim, se é viável e se é realmente, se tem algum problema, se é viável essas classes que estão sendo apresentadas aqui para alterações, né, justamente por essa proximidade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver algum trecho específico aqui, para a gente poder apresentar aqui. Tem um trecho aí, Ana, que eu verifiquei que, se não me engano, de Trindade, classe especial, embora parece que é próximo ao manancial, é bem delicado isso daí, né? Não sei se, pelo menos pelo que eu observei no mapa, eu não sou dessa região, né? Classe especial próximo de cidade, só porque às vezes tem uma área de mata, eu não sei, quem é da região poderia ter. Eu acredito que nesse específico, Aurélio, ele esteja como classe especial porque ele É isso é aí, esse acho que ele tá aqui, né? falando, Ana, é isso. Exatamente. Isso, é porque ele é uma unidade de conservação e proteção integral. Ah, tudo Tanto que, bem, mas inclusive, está proposto para ele ficar ainda como classe 2 na meta intermediária, justamente pela Isso. essa questão da questão urbana aí, Aurélio. Mas aqui é Ah, porque é tá. questão legal, né? A gente tem que manter Não, classe tudo bem. especial em região de proteção. Mas a gente ainda tem uns 10 anos aí para tentar. E na intermediária ainda vai estar 2, então a gente está falando da meta final, lá em 2045, para ele estar em meta especial, em classe especial. Entendi. É só porque a minha dúvida era em relação a essa distância entre a passagem do rio e as bordas ali, né, daqueles cantos ali, para poder entender que
tudo bem, quanto maior a distância, mais fácil entender que a área de manancial é mais protegida. Agora, mais próximo já fica mais difícil, né? Porque tem um contato com seres humanos, passagem de animais, essa questão toda. Mas tudo bem, é só mesmo essa atenção aí a esse trecho. Ana, Andréia, de novo. Oi. Eu vi que você colocou de Paraúna. Paraúna já é uma região bem preservada, né? E o nosso manancial lá é o Ribeirão Samambaia, de abastecimento. Ele irá mudar a classificação ou permanecerá? Ele não foi apresentado aqui, né? Não. O que eu coloquei aqui de Paraúna foi especificamente esses afluentes internos do Parque Estadual, né? Ah, Então, sim. é os afluentes que estão dentro do parque. Aí, esses são classes mandatórias, que aí é como o Certo. Marquinhos falou, como é legal, né? A gente colocou que como aqueles que nascem em unidade de conservação permaneçam classe especial. Então, é nesse Uhum. sentido. Aqui trouxe para a UNA, mas só esses que estão internos ao parque estadual. Certo, porque já tem 20 anos que eu estou aqui na Regional de Palmeiras e o Ribeirão Samambaia houve a qualidade da água lá, ela piorou um pouco nos últimos anos, né? A gente precisa ter uma atenção maior nesse manancial de abastecimento lá. E a gente está investindo na estação de tratamento justamente por isso, porque a qualidade da água bruta ela piorou nos últimos anos. É, então, aí aqui eu trouxe para vocês a questão da proposta que tiveram alteração. Se o trecho não está Certo, aqui, é porque ele não teve alteração, ele se manteve o enquadramento vigente. Mas esse ponto que tá você bom. trouxe é muito importante, por quê? Porque, como eu falei lá no início, a falta que a gente tem no enquadramento atualmente é justamente o programa de efetivação, é justamente os investimentos e as ações que a gente precisa fazer para se atingir o enquadramento e atingir, Uhum, para ter naqueles usos preponderantes do trecho. Então, por exemplo, certo. se você já está nos apresentando aí que precisa ter um investimento nesse trecho específico para ter uma melhoria de Sim. classe, uma melhoria de qualidade. Então, isso daí onde vai trazer isso é justamente no programa de efetivação, tá? E aí Uhum, eu peço para vocês, quando for enviado esses produtos para poder fazer a análise, vocês realizem as análises e façam essas contribuições, justamente para garantir que nós tenhamos um instrumento que ele seja aplicável à bacia e que ele seja uhum. realista, tá? E para você ter uma ideia, Ana, a portaria também, a de qualidade, né, ela vai sendo, né, mais exigente. Então, assim, hoje a água filtrada, da água filtrada na estação de tratamento menor que 0,5. E aí, para a gente adequar também essa portaria, nós estamos investindo na estação de tratamento, que antigamente só era filtração, filtração rápida e cloração. Por isso que eu fiz essa observação, porque tem os usuários da bacia que está contribuindo para essa idade aí, para esse enquadramento, para essa mudança de classe, né? Então é isso. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma contribuição? Pessoal, deixa eu só apresentar aqui que eu acho importante vocês terem mais ou menos, e principalmente a Andrea, a matriz que foi apresentada pelo pessoal foi essa daqui, ó, pelo pessoal do consórcio. Ele trouxe essa matriz aqui, então aqui já está filtrada para o GH, tá, gente? É o GH6. Então, aqui, só para mostrar para vocês que a gente tem aqui, ó, é porque eu filtrei também para aqueles que tiveram alteração no enquadramento. Então, a gente tem aqui, ele trouxe, foi apresentado para vocês, igual eu falei lá em janeiro, né, para contribuição, justamente isso. Então, a gente tem os códigos dos trechos aqui, os cursos d'água, e aí a gente tem aqui as metas, né, de médio, curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, esse aqui não teve alteração no enquadramento vigente, então ele se manteve.
Então, eles trazem isso. E o que eu apresentei para vocês foram aqueles que tiveram alteração, né? Que impactam diretamente a gente. Aqueles que não tiveram, eles vão trazer no programa de efetivação as ações a serem cumpridas. Nesse sentido, aqui para apresentar para vocês. É, alguém tem mais alguma dúvida, gente? Mais alguma contribuição, alguma alteração, preocupação? Bom, pessoal, Reginaldo, oi. não tendo nenhuma contribuição, eu tenho uma minuta de deliberação aqui. Eu queria apresentar para vocês o texto e mostrar mais ou menos como que vai ficar com essa questão da deliberação hoje, que está propondo essa proposta, está propondo a alteração do enquadramento. Tudo Ok, Ana, bem? pode apresentar. Tudo bem, pode apresentar, sim. Ok. E, pessoal, eu vou dar o zoom aqui para poder melhorar para vocês, para ficar em uma página só. Vou voltar lá em cima. Então, a gente tem a minuta de deliberação aqui. Essa parte aqui dos considerandos, ele trata da questão de competência, ele trata da 9433, da 3123, da lei federal, traz questão do enquadramento, o comitê, resolução 91, que dispõe sobre os procedimentos gerais do enquadramento. Mas aqui, especificamente, ele traz esse considerando aqui, que foi justamente, ele trata da consulta pública que foi realizada em Rio Verde para o BOIS, e aí a data. E aqui também a questão da reunião do grupo de trabalho que ocorreu também em dezembro de 2025. E aí a proposta, ela resolve aqui aprovar a proposta de revisão do enquadramento dos corpos hídricos superficiais na bacia do Rio dos Bois, consubstanciada nos anexos 1 e 2 dessa deliberação, que tratam respectivamente do enquadramento em classe dos corpos superficiais e dos mapas da proposta de enquadramento. Eu vou apresentar aqui para vocês os dois anexos. Ó, a gente tem o primeiro anexo aqui, que é justamente essa matriz que eu apresentei para vocês, né? Eles trazem aqui, como eu falei, nessa matriz da deliberação, tanto os trechos alterados quanto os que não foram alterados, justamente para a gente ter o programa de efetivação. Então, aqui são os códigos do trecho, especificamente da base codificada nossa. Aqui os códigos do PIR Paranaíba, as coordenadas de início e fim do trecho, e aí as metas curto, médio e longo prazo. Então, esse é o primeiro anexo, e aí eles trazem todos os trechos que são dessa bacia em específico. E aqui no anexo 2, que é mencionado lá, é justamente um mapa onde apresenta essa questão das classes que foram apresentadas. O primeiro mapa trata da meta intermediária e o segundo mapa da meta final, para 2045, igual o Marquinhos falou. E aí a gente tem lá no parágrafo único que vai mencionar isso, que são um anexo 3, que é os procedimentos, critérios e metodologias adotados para a elaboração do enquadramento. Então, toda a metodologia que foi utilizada para desenvolver essas propostas de enquadramento, ela está, qual foi a base de dados, o que foi utilizado para esse desenvolvimento, ele está apresentado nesse anexo 3 aqui, justamente para se já ter essa informação na própria deliberação. E aí, aqui, nesse último parágrafo aqui, no parágrafo único é onde traz a questão do anexo 3, que ele fala dessa questão dos critérios de metodologia para a elaboração do enquadramento. E no artigo 2, ele determina que essa deliberação ela deverá ser complementada pelo programa de efetivação do enquadramento, para depois ser encaminhada para o conselho. E aí nós encaminhamos para o conselho, e aí o conselho aprova por meio de resolução o enquadramento vigente. Então, aqui, ó, para manifestação final e aprovação do enquadramento dos corpos hídricos superficiais na bacia. Aqui o artigo 3 fala essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Então, essa é a deliberação aqui, que aí tem um resumo de tudo que foi discutido aqui hoje, que foi apresentado, e de todo esse processo que foi feito da proposta de enquadramento. Ana, volta Oi? lá para mim, fazer um favor,
No quê? Na naquele apresentação ou na anexo lá. Não, deliberação? no anexo. Deixa eu só entender a lógica. Qual anexo? O anexo 2 lá. Anexo 2 é o mapa. Esse aí. Esse aí. Deixa eu só entender aqui a lógica aqui. Não, não, Ele tá desculpa, falando do anexo 1 mesmo, Ana. Ele tá falando do anexo Então, 1. é o é o 1 mesmo, anexo Ana, 1? desculpa. Isso, a Por exemplo, Ah, aqui, ó. matriz. sim, Deixa eu isso. só entender esses cotrechos aí. Eu tô com. Por exemplo, eu pego um exemplo aí para ficar mais fácil para você, Pessoal, só para eu entender. Aurélio, só um segundinho. Pessoal, eu peço a alguém aí que está com o microfone aberto, por favor, fechar o microfone, por favor. Eu acho que é lá do Quaulério mesmo, viu, Reginaldo? Isso, Eu acho que alguém tá tá lá na com ele que dele. Não, tá falando tá alto. comigo aqui. Eu tô com várias pessoas aqui. Eu tive que arrumar uma Ah, área intermediária aqui. Desculpa aí, tá? tá bom. Ana, só para eu entender, por exemplo, que o código do trecho do lado esquerdo na tabela, VDA03, é aquela que a gente teve no mapa, né? Pelo que eu me lembro. Já essa, eu fiquei assim meio perdido nessa qual trecho, por exemplo, 2919747, por exemplo. Tá, Entendeu? deixa eu explicar aqui. É porque o que que acontece? Esse aqui foi um trecho que ele foi, é o código do trecho utilizado pelo Paranaíba. Aí o que que acontece? Aqui na metodologia, deixa eu só descer aqui na aqui, ó. A gente tem a questão da base autocodificada que é utilizada para poder fazer esses mapas. Então, a base, ela tem trechos menores, ela traz trechos menores. Só que aí no PIR Paranaíba, para eles poderem fazer a análise, eles juntaram esses trechos menores para dar o trecho completo. Por exemplo, aí o trecho dele, por exemplo, é da foz, ou da nascente à foz. Então, aí por isso que ele traz a questão da coordenada também inicial e final. E aí são os trechos menores que compõem esse trecho que o PIR Paranaíba trouxe. Entendeu? Então, esse código do Entendi. trecho aqui é o trecho do Paranaíba e os cotrechos é da base codificada mesmo, tá? Que compõe o trecho. Entendi. Então, esses cotrechos, se eu pegar esse código e lançar no sistema, não vai dar nada. Essa é uma forma de identificar aquele pequeno trecho ali daquela região, né? Porém, se eu pegar essa coordenada inicial, que tem aí na segunda, terceira, quarta, quinta, acho que é a quinta tabela aí, que se divide em dois. Por exemplo, 50, 4, 2, 4, 517. Se eu pegar essa coordenada e lançar no mapa, por exemplo, no Google Maps, por exemplo, ele vai me dar lá aquela região, né? Entendi. Se você tem que lançar as duas, porque aí um é o início, né? Aí ele vai te dar o pontinho do início do trecho, que aí é lá em cima, e aí a outra lá no final. Aí você vai ver o comprimento dele todinho. Que aí esse comprimento total, ele se refere ao código do trecho, mas aí dentro dele tem esses cotrechos aí dentro daquela base codificada. Ana Paula Generino, que pediu para falar. Entendi, Ana, obrigado, viu? Bom dia, pessoal, tudo bem? Só para fazer um esclarecimento, né? Que a gente teve muito problema com enquadramentos antigos, porque a gente depois fica com dificuldade de identificar quais são os trechos que foram enquadrados e as suas respectivas classes, né? Antes se colocava, às vezes nem georreferenciado ele estava, era assim, da nascente até a confluência com o rio tal, da nascente até a captação do fulano. E aí muda esse fulano, mudam várias questões, às vezes muda o nome do rio, enfim. E a gente fica perdido. Então, tem sido feito um esforço já há um tempo, desde o enquadramento que a gente fez lá na Bacia do Rio Doce, de colocar o máximo de informações possíveis dentro da deliberação da proposta de enquadramento para que isso não aconteça. Então, nessa tabela, né, que tem os trechos, pode observar que a gente tem várias informações ali. Tem as coordenadas iniciais e finais, tem o cotrecho, tem o concurso d'água, tem várias informações que são referentes ao georreferenciamento desses trechos, né? E aí tem ali as metas iniciais e finais. E esse código do trecho, que é a primeira coluna, ele é importante porque ele vai estar referenciado no programa de efetivação do enquadramento, que é o próximo produto que vai ser apresentado pelo consórcio, né? Então, o que que eu preciso fazer nesse trecho VR 001
para sair de classe 2 e chegar em classe 1, que é a meta ali. E aí tem listada todas as ações por município para esse trecho, tá? A Ana Luísa deve mostrar aí também, tem um outro anexo que ele é metodológico, né? Que ele vai mostrar como é que foi feita essa proposta de enquadramento, tem os mapas, né? Ele vai falar qual é a vazão de referência, quais são os parâmetros de referência, quais as formas de enquadramento que foram utilizadas. Então, tem um enquadramento legal, né? Quando tem unidade de conservação de proteção integral, tem que ser classe especial, terra indígena classe 1. Tem enquadramento que a gente consegue fazer com base em modelagem matemática, porque eu tenho informação de qualidade de água para calibrar o meu modelo e usar. Tem enquadramento que a gente não tem informação de qualidade de água, então a gente faz com base nos usos preponderantes mais restritos. E assim vai. E aí é importante deixar isso bem explicadinho na deliberação, porque daqui a 5, 10, 15 anos ninguém vai lembrar mais, né? Como é que foi. E aí tá tudo registrado aqui. Então fica uma deliberação gigante, mas é importante para a gente ter esse histórico, tá? Só deixar isso claro. Obrigada, Ana. Pessoal, Bem, mais pessoal, alguma dúvida? pessoal, tem mais alguma dúvida? Obrigado, Ana, pela apresentação. Então, a gente pode colocar a minuta, né, em aprovação, para que todos se manifestem ou faça alguma coisa com relação à apresentação da deliberação. Então, eu coloco a deliberação em aprovação. Aqueles que são a favor, por favor, se manifestam como estão. Aqueles que são contra, a favor, se manifestar. Ou se houver abstenções, né, presidente? Ou abstenções. Então, Não não tendo nenhum... entendi. Oi? Quem é a favor faz o quê? Fique como estão. Ah, tá, tá. Então, não tendo nenhuma manifestação e nenhuma abstenção, considero aprovada a deliberação. Então, agora peço ao pessoal da GEVAP que encaminha a deliberação para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos para eles façam o seu parecer e nos retorne conforme deliberação deles, ok? Beleza, então, dando sequência aí à nossa pauta. Agora, o próximo item de pauta é a apresentação da equipe da AG Goiás, que faz parte do pessoal da GEVAP, né, e a nossa, como se diz, né, a nossa agência delegatária aqui do Comitê da Bacia do Rio dos Bois. Então, eu passo agora a palavra para a Aline Raquel de Alvarenga, diretora-presidente interina da GEVAP e AG Goiás. Bom dia, pessoal. Eu sou a Raíssa, na verdade. A Aline, ela está em outro compromisso, então eu vou conduzir essa apresentação, tudo bem? Ok. Bom dia a todos. Então, me apresentando, eu sou a Raíssa Duarte, sou diretora de Planejamento e Ações Estratégicas da AG Goiás. E a gente está muito contente de trazer hoje a nossa equipe, né, para apresentar aqui para o comitê. A Aline, ela teve que se dividir para outro compromisso, então, infelizmente, ela não conseguiu estar presente, mas não faltarão oportunidades para vocês também conhecê-la, né? Então, o Leandro já está até fazendo aqui o compartilhamento para mim do carômetro, né, do quem é quem, que eu acho que ajuda também a fazer essa identificação. Nós temos aqui primeiro, então, a Aline. A Aline é nossa diretora-presidente. Ela tem vasta experiência nessa parte de atendimento a comitês de bacia, claramente também na gestão da própria associação. Vocês vão encontrar com ela, vão ter com ela muita oportunidade de trato. E aí, dando sequência, a gente tem a Regiane Pedra. Ela é a nossa diretora administrativo-financeira e também coordenadora administrativo financeira do nosso projeto, né, do nosso ACT com a CEMAD. Então, toda a parte relacionada à emissão de boletos, à gestão administrativa da nossa parceria também é com a Regiane, ainda que a gente tenha outros profissionais
que atuem, né, diretamente subordinados a ela, seja na nossa sede em Resende, seja na nossa unidade de Goiânia. E eu, como já me apresentei, sou diretora de Planejamento e Ações Estratégicas e também irei me dedicar bastante a esse projeto que para a gente é visto como um projeto de fato estratégico, né? Na sequência, nós temos o Carlos Siqueira. O Carlos é o nosso diretor de obras, projetos e estudos. Ele está aqui na sala também, vocês também vão ter oportunidade de tratar com ele. O Carlos já se inteirou sobre as nossas ações técnicas dessa parceria, né? Ele tem uma equipe muito competente com ele, a equipe vai ser apresentada também na sequência, então todos os projetos técnicos relacionados ao plano de bacias, ao PAP de vocês, vai passar pelo crivo técnico do Carlos. Ao lado do Carlos, ali junto com ele, tem o Fábio. O Fábio também é da parte técnica e também vai prestar todo o apoio relacionado às demandas técnicas e finalísticas dessa parceria. Nós temos também a Marina Assis, ela é assessora da diretoria presidente, então ela está ali diretamente ligada à Aline, tem uma função que perpassa o projeto de Goiás, mas não se limita a ele, né? Olha também para outros projetos, como assessora da diretoria presidente, mas é uma figurinha carimbada também que vocês devem ter contato com ela. Além disso, nós temos o Leandro Oliveira. A Leandro é o meu assessor na nossa diretoria de planejamento. O Leandro está comigo desde o início desse projeto, né? A gente trabalhou desde lá do plano de trabalho que submeteu a proposta para participação no contexto da seleção, né? Que a gente participou, a GEVAP, ela participou de uma seleção. Depois, quando sagrou vencedora e constituiu a AG Goiás, a nossa filial em Goiânia. Então, o Leandro tem todo esse entendimento da parceria desde o começo e continuará trabalhando com a gente ao longo da execução do projeto. Na sequência, nós temos o Roberto Robalo Alves. Ele é assessor da diretoria de obras, projetos e estudos, então ele está diretamente ligado ao Siqueira. É um profissional que também já tem bastante entendimento de AGVAP, né, agora de AG Goiás, então é um profissional super capacitado nessa parte finalística de obras, de projetos, enfim, tem todo o nosso know-how aí para o desenvolvimento das ações finalísticas que estão previstas no PAP. Da mesma maneira, o Fábio, eu acabei de apresentando o Fábio, mas o Fábio está aqui também, Fábio Oliveira da Silva, ele é gerente dessa diretoria de obras, projetos e estudos, também tem uma atuação finalística, e na sequência a gente tem o Diego Chagas dos Santos. O Diego, ele é gerente administrativo, então ele compõe o que a gente chama de equipe da área meio, né, que é uma equipe que fica setorizada na nossa matriz em Resende. É um profissional que vocês não vão ter muito contato com ele, mas que para a gente, para a execução da parceria, é imprescindível. Ele moveu, por exemplo, o nosso recente processo de seleção dos novos profissionais. Então, toda essa parte administrativa de background mesmo, né, de estruturação, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para funcionar bem, para que o atendimento a vocês seja bem realizado na parte administrativa, perpassa o Diego. E essa mesma fala vale para a Giovana Cândido Chagas, que é a gerente financeira, que da mesma maneira é da área meio, está setorizada aqui lá na matriz em Resende, né, e toda a parte financeira da parceria, e muito voltada à emissão de boletos, né, essa parte de consolidação da arrecadação, enfim, ela perpassa a gerência ali da Giovana. Nós temos ainda a Raíssa Galdino. A Raíssa, ela é gerente de comunicação, também vista, categorizada pela gente como área meio, mas é área meio num setor que é fundamental, né? E aí vocês terão com certeza mais contato com ela, já que ela é de comunicação, então estratégias relacionadas à comunicação, a toda a parte de comunicação externa do Comitê de Bacia, vai ter o olhar da Raíssa e a disponibilidade dela para trabalhar nessa parceria. Aqui a gente começa a apresentar os profissionais que são dedicados à parceria, né? A gente começa com a Denizele Borges, ela é a nossa coordenadora geral da parceria. Alguns de vocês já podem conhecer ela, já que ela também já teve uma experiência muito forte em SEMAD, ela já trabalhou na SEMAD, mas participou do nosso processo seletivo
e passou em primeiro lugar, e, enfim, por todo o entendimento dela, a gente já colocou ela nessa posição de coordenadora geral, e a visão da Dani, a nossa visão é que a Dani funcione como finalístico, já que ela tem todo o entendimento nisso, mas ela é, pela função de coordenadora, considerada como área meio. E aí, compondo a equipe da Dani, eu vou falar aqui do Flávio dos Santos, ele é coordenador de meio ambiente, ele é finalístico, ele é equipe dedicada, fica na nossa sede em Goiânia, né, na de Goiás. Ao lado dele, a gente tem o Felipe Faria. O Felipe, ele também é finalístico, ele é coordenador de recursos hídricos, então é um profissional que vocês vão ter mais contato com ele, né, já que, apesar da experiência dele nessa parte de obra ser muito forte, a coordenação dele vai ser relacionada a recursos hídricos, onde ele também tem expertise e competência para o desenvolvimento dessa atividade. O Felipe também está aqui, também fica dedicado na equipe na AG Goiânia, em Goiânia, né, na AG Goiás. Além disso, nós temos o Júlio. O Júlio, ele é o coordenador de apoio aos comitês de bacia. O Júlio, vocês já conhecem ele está na sala, ele tem todo o know-how no desenvolvimento dessa atividade. Ao lado dele, a gente tem o Horácio. O Horácio também é antigo de casa, né? Ele é coordenador de compras e contratações. Ele, por ser área meio, tem uma dedicação específica aqui, lá na nossa matriz em Resende. Dando sequência, a gente tem o Rodrigo. O Rodrigo Oliveira, ele é especialista administrativo, e ele é um especialista administrativo lotado aqui, né? Fica na nossa matriz em Resende, e ele tem toda essa interface relacionada à área administrativa e estratégica. Temos também a Cíntia Freitas da Silva, que é especialista administrativo, mas fica dedicada ali junto ao financeiro, especificamente na emissão de boletos, né? Toda essa parte de boletagem, que é um serviço adicional que a gente executa nessa parceria com Goiás. Pode descer um pouquinho, Leandro, por favor. Nós temos a Maria. A Maria Pimenta, ela é assessora jurídica, ela fica em Goiânia e ela compõe a nossa equipe, dando toda a segurança junto com os coordenadores, né, com toda a equipe do jurídico. Ela nos dá a segurança de que os nossos processos e fluxos estão de acordo com aquilo que o nosso ACT prevê. E aí, caminhando para o final, nós temos a Jéssica Freitas da Silva e a Maria Clara Pimentel da Silva, que são especialistas administrativas e que estão, nesse momento de transição, dedicadas à atividade de secretaria executiva. Elas já são profissionais da casa, elas já são profissionais que trabalham na nossa matriz em Resende, e nesse período de transição, como eu falei, elas estão apoiando a AG Goiás também nessa atividade. A Maria Clara está até aqui com a gente na sala e estão fazendo esses inícios de atividade junto à AG Goiás. E aí, eu vou passar também a palavra, vou aproveitar aqui a oportunidade que a gente já tem profissionais novos integrando a equipe dedicada de Goiânia. Eu vou passar a palavra para a Denizele para ela apresentar os dois profissionais que já estão com ela, e amanhã começa mais um, né, Deli? Isso mesmo. Bom dia, gente. Então, pessoal, rapidinho. Denise, é que acho que estão compartilhando a tela e estão digitando. Mas acho que não tem problema. É justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Tá bom, então. Não tem problema, não. O que eles estão digitando é só para vocês terem uma visão maior aqui. Bom, a gente está muito animado com a nossa parceria aqui, né? Então, assim, quero deixar para vocês, a AG Goiás está à disposição, né? Nós estamos começando uma parceria que a gente tem certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso. Então, nós estamos animados e estamos compondo a nossa equipe, né? Então, estávamos em poucas pessoas e agora estão começando a chegar pessoas dedicadas e que vão trabalhar diretamente com vocês aqui também, né? Que eles são os nossos especialistas administrativos. Então, nós recebemos ontem o John e o Dorivan, eles estão aqui na sala também, e participando já para começar a conhecer as reuniões, para começar a conhecer vocês, né? E em algum momento a gente vai, passar dessa fase de transição, a gente vai trazer essa secretaria executiva
a maior parte, né, aqui para a AG Goiás. Então, nós vamos inserir os meninos, né, o John e o Dorivan, cada vez mais na secretaria executiva e na lida com os comitês, para que a gente esteja com eles incluídos aqui em todos os assuntos e que a gente possa, né, trabalhar juntos. Então, amanhã a gente também vai receber mais um especialista administrativo, que é o Renato, que também vai ficar dedicado aqui na AG Goiás, né? Então, nossa equipe realmente está crescendo. Daqui a pouco nós vamos receber os nossos especialistas ambientais também, que vão trabalhar diretamente em todos os projetos, né, que vamos executar juntos. E a gente está muito animado e a gente está à disposição, né, de vocês para o que precisarem de nós. É só contatar a gente aqui. Obrigada, Dani. Eu vi Pessoal, também que a Aline entrou. eu só queria Entrou. dar um oi, pessoal. Agradecer a Raíssa, né? A gente até em função da reunião ter sido adiada, porque era semana passada, acabou que veio para hoje, e aí eu tinha uma outra agenda, então a gente fala que a gente vai dividindo para conquistar. E aí, como a Raíssa vai ficar muito à frente desse projeto com vocês, eu fiquei muito tranquila de deixar ela nessa parte de apresentação, mas aí, como eu consegui sair antes da reunião, eu achei importante, eu queria dar um oi, dizer que a gente está aqui à disposição de vocês, dizer que essa parte de recursos hídricos é a parte que a gente tem expertise, o nosso know-how é muito forte em relação à gestão de recursos hídricos, e a gente está muito feliz com esse desafio novo que é Goiás, de ampliar os nossos horizontes. É um desafio, mas é uma sensação muito gratificante de estar aqui com vocês e até de conhecer as novas bacias. E eu tenho uma simpatia muito grande por Goiás, então acho que a gente fica muito, muito feliz desse momento, até da gente chegar nessa parte de recursos hídricos. A gente começou a nossa parceria com a emissão de boletos, a gente foi caminhando, né, não só da parte de recursos hídricos, mas também dos outros fundos, e dizer que hoje a gente está se apresentando aos comitês de bacias, às diretorias. Eu fico muito feliz da gente ter conseguido chegar a dar esse passo importante. Como a Dani já colocou a Raíssa, a ideia é que cada vez mais a gente tenha a dedicação exclusiva de uma equipe para esse acordo de cooperação aí em Goiânia, mas sempre lembrando que vocês contam com esse apoio, com essa estrutura mais robusta da associação como um todo, também na sede. Então, mais uma vez, me colocar à disposição, a minha atuação acaba sendo um pouco mais indireta, mais diretamente com o Raíssa e com o pessoal que fica na nossa G Goiás, mas me colocar à disposição para vocês e qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, vou deixar no chat aqui o meu contato, se vocês tiverem necessidade, vocês podem entrar em contato diretamente comigo. Obrigada, Raíssa, obrigada, pessoal. Raíssa e Denizele e Aline, né? Eu sei que o pessoal já deve conhecer vocês ou não, dar as boas-vindas a vocês, né? Eu só preciso entender, assim, quem vai ficar lotado em Goiás, aqui, entendeu? Só para a gente entender. E possivelmente esse relatório, se vocês fizerem muito bem feito, né? Parabéns a quem fez esse relatório aí. É interessante para a gente poder ter uma visão mais ampla, possivelmente ser repassado aos membros, né? Se for possível, mais uma vez, sejam bem-vindas, tá? A gente espera que dê tudo certo, né? Essa motivação, esse entusiasmo é importante para o desenvolvimento do trabalho, isso é muito bem-vindo, especialmente, né, para Goiás. A gente sabe dos desafios que a gente tem, mas se a gente fizer isso de forma profissional e com alegria, sempre voltar para fazer o melhor, claro que vai dar tudo certo. É uma excelente combinação, tá bom? Tá ótimo, Aurélio. Quem vai ficar em Goiás? Hoje, da equipe que a gente está aqui, né? Vai ficar a Denizele como coordenadora geral. Aline, Temos o vou pedir para todo Flávio. mundo levantar a mãozinha aqui no chat, porque aí, Boa aí, também, eu, para ver aí o eu acho que rosto. fica fácil de todo mundo ver. Todo mundo. Tá, Só não está aqui a de Maria qualquer nesse momento. maneira, Uhum. eu vou falar os nomes, tá? E aí o pessoal vai estar com a mãozinha levantada, porque já sinaliza. Então, nós temos a Denizele, nós temos o Felipe, nós temos o Flávio, a Maria, que hoje não está aqui, porque ela tá de licença, e temos também o John, o Renato chega amanhã, o John Dorivan, eu gravei, John Dorivan e o Renato chega amanhã. Então, nesse primeiro momento, essa é a nossa equipe, em Goiânia. Vocês conseguiram enxergar?
Sim, sim, aqui, por exemplo, ficou o Denizeli, né? Flávio não tem o vídeo e o Felipe tem o vídeo. Mas depois a gente vai se interagindo também o Flávio tá aí agora, né? Vai se interagindo também, né? O nosso maior prazer é tê-los trabalhando conosco e poder, agora o Dorivan também, poder, para a gente fazer um bom trabalho e poder fazer o que tem que ser feito, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Obrigada pela confiança de vocês, viu? Ok, ok. Agradecer aí a Isa, a Denise e a Aline pela apresentação aí da equipe da AG Goiás, né? Desejo a todos um bom trabalho aí junto conosco, que a gente possa fazer essa parceria com grande sucesso e a gente possa trabalhar de forma bem transparente, né? Que é o mais importante, e que tanto o comitê como a AG Goiás tenha sucesso nessa nova empreitada aí. Então, seja todos bem-vindos, né? E, e a gente vai se falando daqui para frente, tá? Qualquer coisa a gente consulta vocês aí. Eu já tinha até pensado numa demanda aqui para vocês, mas eu vou deixar para depois, tá? Mas acho que tive uma ideia aqui, mas vamos deixar para depois. Tá? Depois eu volto a falar, não sei com quem que eu vou me direcionar, se foi com a Denizeli. Aline, com o Caninizelli, depois eu Denizeli. volto. Isso. Isso, depois a gente troca umas figurinhas, Denizeli, sobre uma ideia que eu tive aqui, tá bom? Combinado. Mais alguma questão aí sobre a apresentação da G Goiás? Então, pessoal, não tendo mais um assunto com relação à apresentação da equipe da G Goiás, passamos para o outro item de pauta, né? Que é o nosso último item de pauta, além dos informativos gerais. Agora, dialogando sobre o plano de enquadramento do PIR Paranaíba, integrado, né? A gente passa agora a palavra ao Flávio Bernardes, da ABA, da Gestão de Águas, e a Secretaria Executiva do Comitê do Paranaíba. Tá? Então, fica à vontade, Flávio, para que você faça esse diálogo e a gente possa compartilhar com você aí e que a gente saia daqui com mais informações sobre o PIR Paranaíba. Obrigado, Reginaldo. Bom dia a todos. Vocês me escutam tranquilamente? Beleza. Meu nome é Flávio, então eu sou biólogo, eu sou analista ambiental da ABA Gestão de Águas, né? Nós somos a entidade delegatária do CBH Paranaíba. Não me confundir com Flávio Monteiro da GEVAP. Ele é um pouco mais bonito que eu, mas estamos aí. Vou colocar um- uma apresentação aqui que eu fiz para vocês, especialmente para o CBH Bois. E aí, vocês estão vendo? Ok. Belezinha. Então, é dialogando sobre o PIR Paranaíba e o enquadramento, né? A gente está falando muito nos comitês, né, que o PIR Paranaíba, né, que é o Plano Integrado de Recursos Hídricos, né? Mas a gente está nesse esforço gigantesco na bacia como um todo, assim, discutindo dois instrumentos de gestão, né? Que um é o PIR, né, propriamente dito, Plano Integrado de Recursos Hídricos, e o segundo é o enquadramento, né? Então, são dois que vocês aprovaram aqui agora. Inclusive, parabéns para o comitê. É um passo muito importante assim na gestão de recursos hídricos, né? E aí a gente está fazendo essa atualização para a bacia como um todo, porque, primeiro, que já estava na hora, né? O plano está um pouco defasado, é de 2013, do Paranaíba. Os afluentes goianos do Paranaíba, eles já têm um PIR mais atual, mas a gente traz algumas informações mais atualizadas ainda, né? Porque o nosso PIR está sendo feito depois que teve o censo do IBGE, então as informações anteriores, né, que vocês utilizaram para o PIR de 2021 de vocês é de 2010, né? Do censo de 2010 do IBGE, então a gente tem esse horizonte temporal de 10 anos, né, de atualização das informações, né? Mas passando para o que a gente vai discutir propriamente dito, é o que a gente já trabalhou, é muito fazer aquele histórico que a Ana Luísa colocou para o enquadramento, né? Inclusive algumas datas iguais, porque eu também vou falar um pouquinho sobre o enquadramento. O que a gente está trabalhando agora, que é a principal, é o filé da apresentação, vamos dizer assim, né?
o que eu quero discutir mais com vocês, né, e o que vocês estão trabalhando agora, é a previsão dos próximos produtos e uma conclusãozinha rápida, né? Então, nas fases já desenvolvidas, a gente pode ver que o TR, né, o termo de referência dele, ele foi finalizado em novembro de 2022, mas foi trabalhado dentro do CBH Paranaíba e com os órgãos gestores até agosto de 2023, né? Então foram 9 meses aí trabalhando nesse TR para dar aquela arredondada nele, para deixar com a cara da bacia e tal. Ah, e aí, quando a gente fez a licitação e começou o processo do PIR propriamente dito e do enquadramento, né? A gente passa pelo. Vai sendo uma série de aumentar, né? Vamos aumentar a, a complexidade dos produtos, aumentar o número de análises que vocês tiveram que fazer e tal. Quando a gente vai para o plano de trabalho, então, e o programa de ação, é um documento muito simples, né? Não tem a ver com o PIR propriamente dito, né? Ele foi entregue, então, no começo de fevereiro, e já no meio de março a gente já aprovou ele, né? Então, um mês aí de discussão. E quando a gente passa para o diagnóstico, então, que aí é um produto do PIR, né? A foto atual da bacia, né? O que está acontecendo na bacia na atualidade, né? A V0 dele foi entregue, então, em agosto, né, de 2024. E aí a gente teve uma série de discussões com a V1 entregue em dezembro de 2024 e a V2 no final de dezembro de 2024, né? No CBH Bois, propriamente dito, a gente teve uma reunião, né, de consulta pública, muito boa, inclusive, teve muita gente participando, no dia 25 de junho, né, de 2024. E depois, dentro do GT, né, do grupo de trabalho que está acompanhando o PIR Paranaíba e o enquadramento, né, a atualização dele, em setembro de 2024, né? Além das reuniões de grupo de trabalho do Paranaíba, né, que a gente fez também ao decorrer de 2024. Quando a gente passa, então, para o prognóstico, né, já é um produto um pouco mais complexo do que o diagnóstico, tem muita modelagem matemática, muita inferência, é um horizonte de 20 anos que a gente está falando, né? Com e sem mudanças climáticas, os cenários apresentados. Então, foi um produto que foi discutido mais tempo, né? Ele começou, então, em março de 2025, a discussão dele, e a entrega dele só foi em agosto, né, de 2025. Então, setembro de 2025, né? Então, a gente teve agosto de 2025. Então, a gente teve esses 5 meses de discussão, né, do prognóstico, né? E aí, no BOIS, a gente fez uma reunião em novembro de 2024 e depois, dentro do grupo de trabalho, em abril de 2025 já, né? E aí, para as alternativas de enquadramento, foi o que a Ana Luísa apresentou para vocês. Nós fizemos várias reuniões prévias, né? Mas basicamente ele foi entregue em setembro, né, de 2025, e aí nós ficamos 6 meses discutindo ele, né? Com a conclusão dele só agora em março de 2026, né? Então foi um produto que foi discutido muito intensamente dentro do Paranaíba e eu acho que dentro dos CBHs afluentes goianos do Paranaíba também, né? Porque a SEMAT estava encampando essa iniciativa para atualizar o enquadramento de vocês, né? Para adicionar mais parâmetros para o enquadramento, né? E principalmente para que a gente tenha no próximo produto que a gente vai entregar para vocês, que é a proposta de efetivação do enquadramento, um produto factível, né? Que, que traga uma melhoria de qualidade de água para a bacia, né, como um todo. Então, muito importante essa fase do enquadramento, justamente porque é um efeito em cascata, né? Ele vai ele vai influenciar na proposta de efetivação do enquadramento também e nos esforços, né, que todo mundo tem que fazer para garantir a qualidade da água na bacia, né? Quando a gente fala de enquadramento, a gente está falando de qualidade, né, e não de quantidade. Mas aí, basicamente, né, teve algumas mudanças, mas esse aqui é o do produto que foi enviado na última versão, né? Para 2035, então, o enquadramento da bacia ficou com essa cara, né? Rio Verde ali na classe 4, tem Trindade ali, a Badia de Goiás também, né? Classe 4, mas quando a gente vai para 2045 aqui, a gente vocês, né? A gente não, né? Vocês querem ter uma melhoria de qualidade da água, né?
principalmente foi aquilo que o Aurélio falou, né? Dependendo do enquadramento, ele vai causar dependendo do uso e do enquadramento, o enquadramento ele não deixa um certo tipo de uso. Por exemplo, a região é produtora de soja, milho, de grãos, né, de oleaginosas e tal. Esse tipo de cultura ele só pode ser é, irrigado com classe de água até 3, né? Se a É a classe de água captação, né? tiver exatamente. Se a captação tem que ser no máximo classe 3. Se for uma classe 4, o que é que vai ter que fazer? Não pode irrigar, a não ser que o proprietário daquela fazenda instale uma mini-ET ali para tratar a água dele antes de ir para a irrigação, né, Aurélio? Então é Exato. muito disso, né? Exatamente. Então gera um custo para aquele proprietário e tal. A gente sabe que, assim, tirando as reuniões, tirando esses centros urbanos, assim, né? A maioria do uso do solo é para agricultura aí na região, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Se for uma hortaliça, por exemplo, não pode ser, só pode ser até classe 2. Se for uma fruta comida crua, e com contato do solo, assim, por exemplo, morango, né? Tem que ser até classe 1. Então, se a qualidade da água for pior do que isso, o proprietário vai ter que investir para tratar aquela qualidade, né? Para deixar ela na classe que a gente quer para o uso que é específico para aquela atividade e tal. Então. E agora, né? O que a gente está fazendo, né? E o que a gente quer que vocês façam esse trabalho junto com o Paranaíba? Por quê? Porque é um plano integrado, né? E sendo um plano integrado, e a diretoria do Paranaíba, junto com todo mundo mesmo, pensou é, em fazer ele de baixo para cima, né? Consultando os afluentes para conseguir fazer um plano de ação, né? Que é o que a gente está falando agora, né? De planos e de programas, né? De investimentos e tal. Então, para que esse plano de ação seja integrado, para que as ações tenham sinergia dentro do Paranaíba e dentro do seu afluente, né, em questão. Seja que eu vou apresentar aqui para vocês num programa produtor de águas, né, para instalação do programa produtor de águas na bacia em confluência com o Paranaíba, seja para buscar recursos numa instância superior, entendeu? Ah, não, a gente quer ir no ministério, né? No Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo. A Paranaíba ajuda a gente com a força que vocês têm. Tudo bem que cada comitê de bacia tem a sua própria força, com seus próprios representantes, mas a gente adicionar essa força é muito melhor do que trabalhar sozinho, né? E aí, quando a gente fala da UGH6, que é o GH Bois, né? Ele tem um plano, né, de bacia que foi aprovado em 2021, e ele é estruturado em dois eixos, né, em dois componentes, 6 eixos, 25 programas e 50 ações, né? E aí, quando a gente vai ver na implementação de todas essas ações, ele é disponibilizado lá no Sirgo, né? A última atualização dele, eu acho que foi dia 31 de julho de 2024, mas o índice de implementação das ações na UGH6 está em 41%, né? Então, está um bom índice, assim, principalmente, né, em alguns setores de gestão de recursos hídricos, né, que a SEMAD fez um esforço para implementar a sala de situação, monitoramento, esse tipo de coisa. Então, eles estão bem adiantados, principalmente nessa agenda. Quando a gente passa para as participações, né, do público, quando a gente foi lá em Rio Verde, né, colher essas diretrizes, né, que o pessoal quer para a bacia, né? Então a gente viu que eles mandaram para a gente então 64 contribuições, né, relativas aos principais problemas e 44 propostas de ação, né? Então 108 contribuições. E assim, foi legal que a gente vê que cada comitê de bacia ele tem um ponto alto e um ponto baixo que o pessoal não lembra, ou então que não é muito importante para a bacia. Mas na bacia do Bois, o monitoramento hidrológico foi o que teve mais contribuições, né? Foi que teve o maior número de contribuições, com 21, e eventos críticos foi o que teve menos contribuições, com 8 só.
né? E aí, quando a gente passa, por exemplo, para o Meia Ponte, foi justamente o contrário, né? Lá tem um monitoramento um pouco maior, então foi pouco lembrado, mas quando a gente fala de eventos críticos e principalmente qualidade da água, ele foi um outro tema que foi bastante abordado. Então, cada bacia tem a sua particularidade, né? E aí o consórcio fez essa nuvem de palavras, né, daquela consulta pública que a gente fez aí, que nós fizemos aí em Rio Verde, e a principal palavra é falta, né? Falta, mas falta de quê? Falta de informação, falta de dados, né? Ausência, né? O cadastramento de usuários, outorga, falta de monitoramento, né? Então, essas palavras aí foram as principais que surgiram, né? E que estão no documento que nós mandamos para vocês aí sobre a proposta do plano de ações, né? Então, mas o plano de ações propriamente dito, que é o que vocês estão agora, né? Ele tem um objetivo geral e claro e norteia a identificação das agendas, né? Os programas e ações para serem desenvolvidos na bacia ao longo dos anos, principalmente para minimizar as áreas de balanço hídrico quantitativo, né? Com alto índice de comprometimento hídrico, né? Aí na bacia de vocês, a gente não tem muitas áreas com isso, as principais áreas são as áreas do interior dos centros urbanos, né? Aumentar os trechos ou extensão de curso de água, né? Com atendimento às classes de enquadramento e desenvolver as ações preventivas, né? Para antecipar eventos críticos, né? Cheias, secas, segurança de barragem, incrementar o arranjo institucional, né? Da bacia e direcionar de maneira adequada, né? A conservação com o objetivo de atingir as subbacias e os trechos com a maior necessidade, né? E aí a gente entra nesse programa que o Paranaíba disponibilizou para vocês, com 18 subprogramas, né? Esses subprogramas são iguais para todas as bacias do Paranaíba, sejam as goianas, sejam as mineiras, do DF ou então do Mato Grosso do Sul. Só que dentro de cada subprograma a gente tem as ações, e as ações são específicas para cada comitê de bacia, né? Com as suas áreas prioritárias específicas, né? Com seu horizonte de desenvolvimento específico. Mas, tirando isso, a gente vem para uma coisa que, nos planos tradicionais da ANA, né, que tem lá no manual da ANA de planos de recursos hídricos, eles falam em duas agendas, né, que é a agenda de gestão de recursos hídricos e a agenda setorial. Então, o Paranaíba ele quis dar uma quebrada nisso, entendeu? Então, o Comitê do Paranaíba, né, a ABA apresentou para a diretoria está encampando essa ideia porque viu que reforça, né, a, os instrumentos que a gente pode adotar para o SINGRE, né, que é a divisão em 4 programas estruturantes, né, 4 programas estratégicos que a gente pensou assim, né. Então é o Horizonte, né, que é o programa de gestão estratégica, tem o Origem, né, que é o programa de qualidade da água, o Fonte, que é o de quantidade de água, e o Raízes, que é o programa de recuperação e proteção das bacias, né. E aí, nesse sentido, eu tenho que destacar o seguinte: o Paranaíba colocou isso para os afluentes também, porque ele acha que se a gente trabalhar junto e trabalhar com a mesma nomenclatura, e essa unificação, né, de esforços, a gente consegue comunicar melhor, a gente consegue ter uma força maior, né, na implementação desses programas estruturantes. Está lá o selo Raízes, né, do Paranaíba, junto com o CBH Bois, né? Então a gente consegue ter mais força nisso. Mas não é obrigatório para ser adotado por nenhum comitê afluente, entendeu? Se o comitê afluente chegar no Paranaíba e falar, oh, gente, a gente não quer adotar dessa maneira, nós vamos fazer a divisão tradicional da ANA, entendeu? Gestão de recursos hídricos e as agendas setoriais. Mas só para deixar isso bem claro, né? Porque o pessoal acha que tá sendo uma coisa imposta. E não, cada comitê afluente tem a sua autonomia para apoiar ou não essa iniciativa, né? Quando a gente passa por Horizonte e para o plano de ações propriamente dito, falando do Horizonte, então, né, é esse arranjo institucional e o gerenciamento de recursos hídricos como um todo, né? Se vocês virem aqui, ele é o único que é subdividido, né? Por quê? Porque a gente tem o Horizonte, os instrumentos de gestão, né? E o Horizonte, o arranjo institucional estratégico. Por quê? Porque essas ações voltadas, né, ao processo de gestão como um todo e também aos instrumentos de gestão, né? Então, com subprogramas voltados para cada um. Então, vocês pegaram aí o plano de ações que vocês receberam, né? Vocês receberam tanto o plano de ações do Paranaíba
quanto o plano de ações do CBH Bois, né? Que é o específico de vocês. Então lá está o programa estruturante, que aquela ação tá colocada, né? O subprograma que ela está colocada e a ação. Eu trouxe esse exemplo aqui, né? Elaborar protocolos para uso conjunto de informações padronizadas, de critérios e metodologias nos processos de planejamento e gestão de recursos hídricos, né? Então, para essa ação, ela tem uma meta, né? E, principalmente, eu queria trazer vocês para cá, principalmente o pessoal do grupo de trabalho que está analisando essas ações, para focar bastante nas atividades que estão é, que foram trazidas para essas ações, né? Realizar o levantamento, realizar evento participativo, desenvolver protocolo. Essas atividades estão coerentes com essa ação, vocês acham? É isso que a gente quer, esse feedback de vocês. Esse cronograma físico que está colocado aí, por exemplo, para essa ação específica, do ano 1 já começar essa ação, o ano 2 para atividade 1, né? O ano 2, atividade 2, o ano 3, atividade 3 e assim por diante, né? 4, 5, 6 para curto e médio prazo, né? Tá coerente? É isso que é a necessidade do CBH Bois para agora, entendeu? Então, esse feedback que a gente quer de vocês, né, no plano de ações principalmente, né? Os responsáveis diretos, são esses mesmo? A estimativa de custo está coerente com o que o comitê ele arrecada, entendeu? Ah, não, a gente vai precisar de uma força do Paranaíba junto. Não, o Paranaíba pode entrar junto. Então, beleza, lá os responsáveis diretos, CBH Paranaíba, e o CBH Fluente, então, ele pode entrar junto para fazer isso, entendeu? Então, é isso que a gente quer, né? As fontes de recurso, tá certo, é a cobrança pelo recurso hídrico? Ah, não, a gente acha que isso aí é uma coisa que o Estado tem que implementar com o dinheiro da arrecadação do Estado, entendeu? Então, todo esse feedback que vocês trazem para a gente é muito importante para essa construção que a gente falou, né, do enquadramento e o programa de efetivação do enquadramento, que é específico para a qualidade da água, mas agora a gente está falando de um processo muito mais complexo de ações, né? Que é o que eu falei, o horizonte para a gestão estratégica, né? E aí a gente passa o origem também, que é a qualidade da água da bacia. E aí é estranho, né? A gente fala, não, mas você acabou de falar que qualidade da água é o programa de efetivação do enquadramento, né? Também. A gente vai ter no PIR ações que tratam da qualidade da água, entendeu? E não só no enquadramento, porque o Plano Integrado de Recursos Hídricos ele é um instrumento de gestão e ele é um instrumento de gestão muito estratégico para a bacia, né? O enquadramento ele fala da qualidade da água que tem que ser alcançada e das ações que para alcançar aquela qualidade da água, mas principalmente quando a gente fala de qualidade da água agora, a gente está falando de qualidade de poluição pontual, né? Que são as grandes descargas e de lançamentos de efluente das operadoras de saneamento. Mas depois que a gente resolver, né, entre aspas, esse problema da poluição pontual, nós vamos passar para a poluição difusa, né? E aí a poluição difusa vem tanto das cidades, né, da, da, do planejamento da cidade, assim, e o que ela despeja dentro dos cursos de água que passa por dentro das cidades, mas também das atividades agrícolas, né? Seja por meio dos produtos fitossanitários, seja por meio dos fertilizantes, né? Então, a gente também tem algumas ações de qualidade da água para a bacia dentro do programa Origem, né? Então, contratar projeto, executar obras de sistema de coletivos individuais de esgotamento sanitário rural. Então, essa ação é para estar lá dentro do campo, do homem do campo, principalmente aquele pessoal mais humilde, assim, para a instalação de fossas, né? E biodigestores, principalmente. Então, ficar muito atento às atividades, ao cronograma físico daquilo e à execução daquilo, né? Quem que vai, quanto que vai ser destinado para isso, se está coerente com os recursos do comitê também. Quando a gente vai para o programa fonte, então, aí a gente falou do origem, né, que é a qualidade da água, e o fonte, ele objetiva atuar no sentido de reduzir os conflitos quantitativos, né, ou seja, de quantidade. A gente sabe que aí na região não tem muitos problemas quantitativos, mas em outras regiões tem, né? E quando a gente vê num horizonte de 20 anos, se a gente não fizer nada, podem surgir conflitos com relação à quantidade da água em qualquer espaço do território da bacia do Paranaíba, né?
A mesma coisa, vocês vão ter o quadrinho de vocês com as atividades, com o cronograma físico, ficar muito atentos para isso. E por fim, a gente tem o programa Raízes, né? Que é o de proteção e recuperação da bacia, que seriam os famosos produtores de água, né? O pagamento por serviços ambientais. Então, o foco na conservação, preservação e revitalização, né? Do ambiente que afete os recursos hídricos, né? É a mesma coisa, a gente colocou lá a implementação de ações integradas, né? De projetos de revitalização e conservação de vegetação. Então, isso é muito importante porque o Paranaíba, por exemplo, já está fazendo isso aqui em Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais já implementou a cobrança há mais tempo. Então, os comitês afluentes aqui mineiros, eles já têm dinheiro para entrar junto com o Paranaíba com isso, né? Está tendo uma iniciativa lá no PN3, que é o Baixo Paranaíba Goiano agora, né? Lá em Santa Vitória, junto do Paranaíba com o PN3. E aí a gente também teve o Café Produtor de Águas, né? Ali no PN1, junto com a Confederação Nacional do Café, a CNC, o Paranaíba, os comitês afluentes do Alto Paranaíba Mineiro, né? Então todo mundo entrou junto na construção dos PIPs, né? Dos projetos individuais de propriedade e na execução desses PIPs também. Então é uma iniciativa conjunta e é uma iniciativa que vai ter o selo Raízes, entendeu? O pessoal do PN1 está bastante empolgado com isso e eles falaram que iriam adotar essa nomenclatura para eles também, porque eles viram a importância dessa unificação da, dos esforços, né? Tanto de comunicação, mas como de implementação também, né? E a gente consegue um pouco mais de força quando a gente faz isso junto, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual também, né? Por quê? Porque a gente sabe que os afluentes, eles têm as ações individuais dos afluentes, a gente não perdeu isso de vista, como o Paranaíba tem as ações individuais do Paranaíba. Mas a gente quer focar muito nessas ações compartilhadas, né? Porque a gente está falando de um PIR, um plano integrado, entre os afluentes e o Paranaíba para ter essa força institucional maior, né? Para o SINGRE, para os comitês de bacia se fortalecerem dentro do SINGRE, né? Então, a gente fazendo isso junto, a gente consegue esse fortalecimento também. Mas de onde que eu estou tirando isso, né? Essas ações que vocês vão ver no plano de ações, depois no plano de efetivação do enquadramento, né? Isso é tudo de dados que já foram propostos dentro dos produtos anteriores, né? Tanto do diagnóstico quanto do prognóstico, né? Quando a gente vai ver o balanço hídrico qualitativo, né, do Paranaíba, e aí especificamente aí na UGH6, né, que é essa porção aqui do Bois aqui, a gente vê que o Alto Bois aqui já tem um comprometimento quantitativo hídrico muito grande, né? A gente vai ver aqui Rio Verde com comprometimento também, né? É Trindade aqui, né? Essa que divide aqui com Meia Ponte, Aurélio. Isso Essa mesmo, parte de Flávio, cima, Trindade. Trindade, isso mesmo. Trindade, né? Não, valeu Isso. demais, Marquinhos. Então a gente já vê que o Comitê do Bois, ele já tem alguma coisinha que já acendeu o sinal amarelo, entendeu? A gente precisa enfrentar esses problemas. É um problema de quantidade ou um problema de qualidade, entendeu? Então, aí, a partir do plano de ações, né, que a gente está desenvolvendo, do programa de efetivação do enquadramento, vocês vão ter as ações já para atacar essas atividades, esses problemas que estão postos para a bacia, né? A gente vai ver o balanço quantitativo, então as áreas críticas, né, da bacia, a mesma coisa, né, segue o mesmo padrão aqui, né, lá no alto da bacia tem um processo mais delicado, né, principalmente por conta de Goiânia, da região de Goiânia, em Umas lá também, né, então são áreas que a gente já precisa ficar de olho, né, não pode passar despercebido. É, as unidades especiais de gestão, que é uma coisa nova que o plano está trazendo para vir para o Paranaíba, né? A gente já está estudando já para fazer já para o ano que vem essa UEG aqui do São Marcos com um grupo de trabalho. Já tem uma deliberação conjunta, né? ANA, IGAN, SEMAD, ADASA e para a gestão dessa área, né? Do Alto de São Marcos, assim. Então, criar essa unidade especial de gestão com mais dados, né, que a gente já tem, que a Ana já produziu lá com relação à irrigação, com relação a todos os pivôs instalados, com relação ao fluxo de batalha, né,
é uma coisa importante, mas outras também aqui, Pipiripau, o Descoberto, e aqui principalmente o Alto Meia Ponte aqui, né? O Alto Médio Meia Ponte. Mas se vocês tiverem, assim, ó, a gente quer uma unidade especial de gestão aqui para esse do Alto Meia Ponte aqui, para ele estender para o GH6 também, né? Porque é uma necessidade, e aí tudo isso é discutido, né? Então, com relação às pressões das mudanças climáticas, econômicas e socioambientais, né? A gente vê que ele segue aquele padrão anterior, né? Que é Rio Verde, bastante pressão, né? Que é uma área muito crítica, né? Permanece com uma alta demanda, mas sob risco de não atendimento, né? Tanto da quantidade quanto da qualidade de água, né? E aí, quando a gente vai lá para Trindade, a mesma coisa. Aqui no Rio Turvo, né? Alto Rio Turvo aqui. Então, as ações têm que estar previstas e têm que estar especificadas para essas regiões que a gente vê que já tem uma pressão grande e que não vai atender, né? Ou então que atende, mas já está com pressão grande, né? Se não fizer nada, nesse horizonte de 20 anos, a, o, o- a tendência é piorar, né? E é a mesma coisa, criticidade quantitativa ao longo do horizonte temporal, né, do cenário tendencial, né, que a gente fez, né, o cenário de águas amarelas lá do prognóstico, né, são as mesmas regiões, né, Trindade, Rio Verde, o Rio Turvo quase como um todo aí. E aí a gente vai passando a espacialização das áreas com média e alta prioridade quantitativa. Então a gente já está falando de quantidade de água lá em Trindade, lá no Alto Rio Turvo também, Rio Verde a mesma coisa. Ah, vários pontos na região aí com prioridade alta quantitativa, né? E aí quando a gente vai para qualitativa, a mesma coisa. Ou seja, vocês estão com, não vou colocar um problema, né? Mas vocês estão com um processo de tanto de exigir mais água do rio, quanto de colocar uma água de pior qualidade no rio, entendeu? Então vocês têm que atacar esses processos para tentar reverter isso, né? Tanto a quantidade quanto a qualidade. E a gente vê aqui para a bacia quase como um todo aqui, né? O Rio Santa Maria aqui, né? Rio Verde, Trindade, a mesma coisa, Rio Turvo, tá com muito problema de qualidade de água, né? E o plano de ações, pessoal, é mais ou menos isso. Essas ações, qual que é o horizonte de implantação delas e qual que é o custo que ela vai ter para o CBH ou para os outros agentes que estão no, trabalhando com recursos hídricos, né? Seja o Estado, seja as concessionárias de saneamento, seja até o próprio produtor rural mesmo, porque se ele tiver uma água ruim e não poder irrigar a produção dele, ele vai ter que ter alguma coisa, ou furar um poço, ou implantar um sistema de depuração para aumentar a qualidade da água lá, para ele fazer a irrigação, né? É isso. Esses são todos os parceiros que estão envolvidos nessa atualização do PIR Paranaíba e do enquadramento. Eu, como técnico da aba aqui, eu estou diretamente trabalhando junto com isso, tô com o Aurélio lá desde 2024, né, Aurélio, nas primeiras reuniões lá do Paranaíba e tal. Vocês podem contar comigo, vocês estão com a AG Goiás agora, né, com uma entidade legatária, tenho certeza que vocês podem contar com a expertise técnica deles também. Mas qualquer coisa, só entrar em contato. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando aqui para vocês. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Ok, Flávio. Muito obrigado aí pela apresentação, ótima apresentação. Eu acho que essa parceria aí, a integração entre os comitês, né, federal e seus afluentes aí, eu acho que é uma parceria saudável. É uma forma que a gente possa fazer a gestão dos recursos hídricos de forma organizada, que todos possam ganhar, né, e ter uma boa qualidade e quantidade de água dentro da bacia como um todo. Então, muito obrigado aí pela apresentação. O Comitê da Bacia do Rio dos Bois tem alguns conflitos, a gente sabe disso. Tem questão de qualidade de água, tem questão de quantidade, mas eu acredito que daqui para frente, com a entrada dos recursos da cobrança, juntamente com a integração com o Comitê do Paranaíba,
nós vamos ter um horizonte aí próspero para o futuro aí, a gente consiga minimizar um pouco dessas encrencas aí dentro da bacia, tá? Então, a gente agradece aí a presença aí do CBH Paranaíba aí, junto com a aba aí, ok? Pessoal, algum comentário? Reginaldo, eu gostaria só de fazer um comentário rápido sobre a fala do Flávio. Flávio, agradecer a presença, a apresentação. E aí, lembrar, né, Reginaldo, lá quando a gente foi eleito como diretoria ali ano passado, a gente deixou duas, acho que duas grandes entregas que a gente tinha colocado eram essas duas, né? Uma Uhum. a gente conseguiu hoje, que era essa proposta de revisão do nosso enquadramento, tendo por base esse aprimoramento que o Paranaíba trouxe, né? Ampliação de parâmetro, o programa de efetivação que a gente não tinha no nosso enquadramento, que agora a gente vai conseguir ter a partir dessa proposta aprovada aqui, e vamos levar novamente aí ao Conselho Estadual, que de certa forma traz para a realidade o que precisa ser feito na bacia em questão de atingir as metas de qualidade, porque até então a gente tinha apenas ali as metas colocadas, uma proposta muito básica que foi feita lá na época pela FUNAP, que não, né, com as ferramentas que tinha à época, foi o que foi possível ser entregue naquele momento, mas a gente entende que a proposta que está vindo agora ela é muito mais aprimorada e muito mais robusta para a questão do enquadramento. E aí o plano de ação era outra grande meta nossa, porque a gente tem o nosso plano, foi aprovado em 2021, mas a gente não pode perder, eu acredito que, igual o Flávio colocou, né, dados novos, né, a gente tem dados muito melhores de maneira mais recente, a gente tem metodologias melhores que foram incorporadas e apresentadas aqui no Plano do Paranaíba. Essa proposta, né, da divisão aí dos quatro eixos de ação, os programas estruturantes, que foge muito da lógica que a gente vinha aplicando, né, no Brasil como um todo em questão de planejamento até este momento. Então, eu acho que é aproveitar esse momento agora, com o caderno aqui, inclusive do BOIS, para a gente poder aprimorar e apresentar novamente ao comitê uma proposta também de revisão e aprimoramento do nosso plano de ação. Acho que esse, inclusive, que é o grande recado e pedido aí do Flávio, para que o comitê também possa, a gente possa procurar ali, olhar para as nossas ações e ver, né, no que ela guarda ou não sinergia com o plano do Paranaíba, e a gente tentar compor, né, e apresentar aqui para o comitê um plano de ação que seja muito próximo ao Paranaíba, para que a gente, inclusive, possa, né, fazer esse intercâmbio de recurso, né? Aproveitar parte do nosso recurso, com parte que o Paranaíba também tenha, que a gente às vezes tenha objetivos comuns na bacia, locais específicos que a gente possa atuar de maneira conjunta. Então, para isso pode ser necessário também aqui a revisão do nosso plano, e a gente espera conseguir também aí, quem sabe até o final desse ano, assim que o Paranaíba concluir ali o plano, e a gente fazer análise tanto no âmbito do GT e depois aqui na plenária, a gente também fazer a revisão do nosso plano. Então é mais só um comentário. Então, beleza, Marquinhos, obrigado aí. Sim, vamos tocar essa pauta para frente aí, ou o grupo de trabalho para trazer proposta para nós aí e atualizar esse plano aí de ação, tanto o plano de ação como o plano do geral do comitê dos bois aí. Então fica aí o convite aí para o grupo de trabalho aí já começar a pôr a cabecinha para funcionar aí. Obrigado, Marquinhos. Então, pessoal, dando continuidade aí à nossa pauta, e agora já indo para os finais, a gente passa para os informativos gerais, tá? Então, primeiramente, eu já gostaria dos informes, já começar comigo mesmo, falando sobre é, algumas ações, né, e também sobre algumas novidades que a gente vai ter aqui para frente. Primeiramente, convidá-los, né, a todos os membros, para que no dia 26, às 8 horas, aqui em Rio Verde, no IF Goiano, já dá atendimento aos dois programas de ação Raiz e Origem, né, que são em conjunto, para a entrega do sistema autônomo de esgoto, de tratamento de esgoto dos produtores situados na bacia do Ribeirão Abóbora. Então, fica todos convidados aí. Serão entregues 122 biogestores para os pequenos produtores que estão dentro da bacia do Abóbora, com investimento de 1.372 bilhão. Então, fica aí o convite, e a gente agradece ao Paranaíba por ter trazido esse recurso aqui para a bacia do Rio dos Bois. Então, fica aí o convite. O segundo convite é para que no dia 30, a partir das 17 horas, em Tumbiara, a gente vai comemorar os 18 anos do Paranaíba. Então, também fica o convite aí estendido para todos os membros aí para participar. No dia 30 também vai ter a nossa, eu não lembro qual que é a 35ª reunião ordinária do Paranaíba, se não me engano. E no dia 1º a gente teremos, eu não lembro também qual que é a reunião ordinária,
na qual será apresentados os novos membros do Comitê do Paranaíba e a eleição para a nova diretoria. Então fica aí, já de antemão, o convite para esses eventos aí que vai acontecer agora a partir da semana que vem aí, que a gente possa estar participando aí e fazendo o nosso papel, que é o papel de integração entre os comitês. Então, muito obrigado aí. Se alguém tiver mais algum informe, fica à vontade para falar. Reginaldo, eu só vou reforçar isso que você deu. Então, só para reforçar isso do Reginaldo, quanto às comemorações do Paranaíba, então, no dia 30 de junho, a partir das 13 horas, a gente tem a 35ª reunião ordinária, que vai ser a última reunião ordinária do João Ricardo, né, que é inclusive servidor da SEMADIC também, com o presidente do Meia Ponte, na condição de presidente do Paranaíba. E aí, a partir das 19 horas, no mesmo dia, lá em Tumbiara, a gente vai ter a celebração, né, como o Reginaldo colocou, dos 18 anos do CBH Paranaíba, que vai ser realizado no espaço de eventos lá da Caramuru. Eu vou, inclusive, colocar no chat aqui para vocês os contatos do comitê do Paranaíba, tanto o e-mail quanto o telefone. Então, se alguém tiver interesse, quiser mais informações, quiser saber como participar, é só entrar em contato, tanto por telefone quanto por e-mail com eles, que a Mariane lá pode dar as informações para vocês. E aí, no dia 1º, a gente tem a reunião, a 38ª reunião extraordinária, que vai ser à tarde, e pela manhã, a assembleia de posse dos novos membros, né, do Comitê do Paranaíba. A gente passou por um processo eleitoral ao decorrer desse ano, então a gente vai dar posse aos membros no período da manhã, e à tarde tem a 38ª reunião extraordinária, já com a nova diretoria também, que será eleita nessa reunião. E também a escolha dos integrantes da CTPI, né, que é a Câmara Técnica do CBH Paranaíba. Então é só esse reforço mesmo, Reginaldo. Ok, Marquinhos, obrigado. Presidente, deixa eu aproveitar aqui, ó, Fala, Aurélio. caminho, a deixa. E no dia 15, dos dias 15 a 19, nós teremos em Cristalina a Expo Irrigação conjugada com a FIEGO. Vai ser um evento tecnológico, né, que inclusive ela tem acontecido há vários anos. Quero convidar todos os presentes, quiserem também replicar. E nós não temos ainda a flyer, porque como é um evento tá mais vinculado com a prefeitura, o pessoal da arte finalista não terminou, porque tem uma burocracia pública para poder liberar para vocês. Mas o convite está feito. Caso queira que a gente coloque aqui no chat ou mande para você aí no seu privado para você replicar, tá bom? Ok, Aurélio. Não, depois aí você manda aí para o nosso grupo de trabalho lá, que eu acho que o pessoal da AG Goiás vai ajudar a divulgar esse trabalho aí. Tá? Mais alguém? Alguém da AG Goiás quer fazer algum comunicado, algum assunto? Não, Reginaldo. Então, assim, primeiramente, voltando novamente, né, com nosso item de pauta era os informativos gerais, então agora vamos para o encerramento. Então, primeiramente, eu gostaria de, novamente, né, agradecer a presença de todos, pelo esforço, da importância, da participação nas nossas reuniões, né, agradecer o pessoal da G Goiás, que está dando aí suporte para nós aí, que a gente possa continuar fazendo essa parceria. E de antemão, então, eu declaro encerrada a 32ª reunião do Comitê da Bacia do Rio dos Bois e desejo a todos uma boa tarde aí e um bom almoço para todos. Não tendo mais nada a acrescentar, fica aí os meus agradecimentos. Tchau, pessoal. Bom Abraço. dia. E aí, pessoal, tenham excelente Tchau, trabalho. Até pessoal. mais. Até a Obrigada. próxima reunião. Um abraço. Até mais, bom trabalho a todos. Muito obrigado e bom dia a todos. Abraço a todos. Fala, Marquinhos.